Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para responder a tag Hábitos Literários e conversar um pouco sobre esse assunto. Eu pedi sugestões de vídeos pra vocês lá no meu Instagram pra facilitar essa experiência do Veda. Se vocês tinham algum pedido específico de vídeo pra eu fazer, e hábitos literários foi um assunto que surgiu na caixinha de perguntas, então eu achei melhor procurar uma tag onde as perguntas já vinham prontas pra eu responder essas perguntas e depois acrescentar outros comentários, né, que seja legal acrescentar, não sei, mas eu achei essa tag divertida, então eu decidi responder aqui pra vocês. Eu vi essa tag no canal da Tati Durães, ela foi criada por uma gringa, Ariel, e ela foi traduzida aqui pro Brasil pelo Pedro. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição, né, o canal de todo mundo. Tem a tag original, tem a traduzida e tem a resposta da Tati também. Mas eu estou com as perguntas aqui, então vamos nessa porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. A primeira pergunta é: você tem um lugar específico para ler em casa? Não exatamente. Eu gosto de ler sozinha e eu gosto de estar isolada quando eu leio, porque eu perco a atenção muito fácil. Então, quando eu estou lendo, eu gosto de estar num ambiente controlado, entre aspas, para eu não perder a minha atenção. Geralmente, esse ambiente é o meu quarto, então geralmente eu leio lá no meu quarto. Acho que a maior parte da minha leitura é feita no meu quarto, mas eu também tenho esse quarto aqui que eu estou agora gravando para vocês, onde eu tenho a minha cadeira, então quando eu estou cansada de ficar na posição da cama, eu sento aqui na minha cadeira para ler, mas hoje eu prefiro ler nesses dois ambientes onde ninguém vai ficar fazendo muito barulho, sabe, perto de mim, porque eu simplesmente não consigo ler com muito barulho ao redor. A segunda pergunta é: marcador de páginas ou qualquer pedaço de papel? Geralmente eu uso marcador de páginas, né? Então eu tenho uma coleção de marcadores, eu tenho marcadores aqui, tenho marcadores lá no meu quarto, e às vezes eu mostro pra vocês em vlog também que eu tenho vários marcadores. E eu gosto de combinar os marcadores com a capa do livro. Eu acho que essa é uma pergunta que eles nem perguntam aqui na tag, mas enfim. É uma coisa que eu gosto de fazer, mas é besteira assim, sabe, gente? Se não tiver combinando, né? Se eu não tiver um marcador que combine, não tem problema, eu vou usar outro, mas eu gosto de combinar as cores do tassel com a cor da capa. Então acho que também é uma outra questão, eu gosto mais de marcadores com tassel do que os marcadores comuns. O tassel é aquela cortininha que fica pra fora do livro, e eu também gosto bastante de livros que já vem aquela fitinha pra marcar. Se o livro vier com a fita pra marcar, eu uso a fita. Geralmente os livros da Dark Side que vem, né? Os outros não. Mas eu também uso outras coisas pra marcar às vezes, então régua, porque eu marco as coisas, caneta eu também uso, mas eu sempre acabo voltando pro marcador de página porque eu acho mais bonitinho. A terceira pergunta é: você consegue simplesmente parar de ler ou você prefere parar depois de um determinado capítulo ou uma quantidade de páginas? Eu consigo parar de ler no meio quando eu tenho que fazer algo urgente, então quando eu estou lendo e alguém me chama, não tem problema, eu paro e vou fazer. Mas se eu tiver a escolha de programar as minhas leituras, né, de programar o meu tempo de leitura, eu prefiro finalizar o capítulo ou chegar no número de páginas específica, porque, enfim, gente, é coisa da nossa cabeça. Eu tenho certeza que eu não sou a única pessoa que faz isso, tanto que é uma pergunta da tag, mas eu geralmente prefiro terminar o capítulo ou alguma parte do capítulo quando o capítulo é dividido em partes, sabe? Porque, sei lá, isso dá uma paz de espírito e eu gosto de me sentir calma quando eu estou lendo. Com relação a esse assunto também, eu acho que é legal falar pra vocês que uma das minhas manias é marcar um número de páginas específicas pra eu ler durante o dia. Hoje eu tenho que ler 50 páginas, hoje eu tenho que ler 30 páginas, hoje eu tenho que chegar até a página 100, ou eu tenho que chegar até a página 150. Então eu tenho essas metas pessoais, sabe, pra eu avançar nas minhas leituras. Eu prefiro chegar em metas como 50, 100, 150, 200, 250, etc. Isso é uma coisa minha também, não sei porque que eu faço, mas eu prefiro. Você come ou bebe enquanto lê? Nada contra, assim, eu acho que, sei lá, quando dá vontade, eu como ou eu bebo alguma coisa. Se eu tiver que comer ou beber alguma coisa, provavelmente vai ser água, porque eu estou sempre com uma garrafinha de água do meu lado, ou um café que eu faça na cafeteira, ou pipoca, que é algo que eu sei que não vai, sabe, atrapalhar muito a minha leitura. Coisas assim, sabe? Eu leio em períodos específicos e eu prefiro parar de ler pra comer do que comer lendo, mas nada contra, assim, sabe, gente? Não é algo que eu preste muita atenção. A quinta pergunta é: você ouve música ou assiste TV enquanto lê? Não sei nem como que as pessoas conseguem assistir TV enquanto lê, porque eu sou um zero à esquerda com relação à atenção, até comentei aqui com vocês já. Eu não consigo ler em um ambiente que tenha muito barulho ou que as pessoas estejam conversando perto de
mim, ou ouvindo música com letra, porque eu simplesmente deixo de ler e começo a prestar atenção nas outras coisas. É basicamente quando você pega um livro pra ler e tem alguém conversando do seu lado e de repente você percebe que você não está lendo, mas você está prestando atenção na conversa. Eu sou essa pessoa e eu prefiro estar num ambiente em silêncio porque eu consigo me concentrar mais. Eu tive que me adaptar quando eu lia na faculdade, porque os ambientes da faculdade que eu tinha pra ler, ou até a van que eu ia, né, pra faculdade, eram ambientes com barulho. Aí eu comecei a ouvir algumas músicas, só que eu gosto muito, muito, muito mesmo de música clássica. Era a minha opção naquela época, porque a música clássica não tem a letra, né, ela é apenas instrumental. Só que eu também gosto muito de música clássica, eu fico prestando atenção na melodia, sabe? Então começou a não funcionar tanto. Finalmente eu achei uma solução, que é o lo-fi. Eu não exatamente ouço lo-fi todas as vezes que eu estou lendo, eu prefiro ler em silêncio, mas quando eu tenho que ouvir alguma coisa, eu prefiro ouvir o lo-fi, porque são apenas músicas que não vão exatamente me chamar a atenção, sabe? Mas assim, gente, assistir TV enquanto ler, impossível, assim, nunca na minha vida eu vou conseguir fazer isso, e eu tenho certeza, porque não, simplesmente não dá. O engraçado é que uma das minhas soluções para esse problema foi começar a ouvir livros. Então, quando eu estou em ambientes, por exemplo, academia, ou ambientes em que, sei lá, consultório médico, que você tem que ficar esperando, eu geralmente ouço algum livro, porque isso já é a minha atenção, sabe? Eu não vou ouvir nada além do livro que eu estou ouvindo. Então, ao invés de tentar dividir a minha atenção entre ler e não ouvir, eu apenas coloco algo pra eu ouvir, que na verdade eu estou lendo. Não sei se vocês estão me entendendo, mas foi uma solução que eu achei pro meu problema de falta de atenção. Um livro por vez ou vários de uma vez? Depende muito do meu humor. Eu não vejo problema em ler vários livros de uma vez, mas eu gosto de não dividir a minha atenção. E depende porque eu tenho algumas condições pra ler mais de um livro ao mesmo tempo. Por exemplo, livros de leitura conjunta. Geralmente eu separo metas semanais e eu não fico nessa meta semanal durante toda a semana. Então, por exemplo, no início da semana eu já termino de ler a minha meta semanal, então não faz sentido eu continuar lendo ou eu ficar sem ler absolutamente nada até a próxima meta semanal. Então eu pego outro livro pra ler e aí eu fico com 2 livros ao mesmo tempo. Ou, por exemplo, livros de contos, que os contos, né, são diversificados. Eu não gosto de ler um seguido do outro. Geralmente eu leio um conto, aí eu leio um pouco do outro livro, depois eu leio outro conto, depois um pouco de outro livro. Ou livros que são separados em partes, então nós temos a primeira parte, depois eu leio um livro no meio, depois eu pego a segunda parte, depois eu leio outro livro. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu faço muito isso, porque eu falo nos vlogs e tal. Não vejo problema em ler 2 ou mais livros, né, ao mesmo tempo, porque eu consigo dividir muito bem a minha atenção nesse caso, né, dividir as histórias na minha cabeça. Só que eu sempre estou focada um pouco mais num livro do que no outro, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo. Então são leituras específicas que eu tenho que lidar e tenho que adaptar ali na minha situação pra tudo funcionar. A 7ª pergunta é: ler em casa ou em qualquer lugar? Atualmente eu só leio em casa porque eu só estou em casa. Mas eu também gosto de ler em outros lugares, como eu falei pra vocês, quando você vai na academia, quando você vai caminhar, quando você vai num consultório médico, ou quando você pegava van pra ir na faculdade, que era o meu caso, ou quando eu tinha que esperar alguma aula da faculdade. Então eu sempre estava lendo em outros lugares, mas hoje em dia eu só leio em casa porque eu só estou em casa mesmo. A 8ª pergunta é: ler em voz alta ou silenciosamente na sua cabeça? Eu leio silenciosamente, acho que a maioria das pessoas faz isso, mas algumas vezes eu já me peguei lendo diálogos em voz alta e interpretando os diálogos. Então eu não consigo controlar, não é algo que eu esteja prestando atenção que eu estou fazendo, mas eu tento me manter o mais silenciosa possível, porque, enfim, né, gente, a vergonha de ler assim em voz alta na frente das outras pessoas é grande, então eu prefiro me manter um pouco mais calma e um pouco mais silenciosa nas leituras. Quando você vê, você está interpretando os diálogos, você está caracterizado de alguma pessoa, de alguma personagem que esteja no seu livro, e você está falando os diálogos, né, pelo menos as falas dessa personagem em voz alta. Acho que todo mundo já fez isso alguma vez. A 9ª pergunta é: você lê tudo ou pula algumas partes? Eu leio tudo, dependendo do livro. Existem algumas exceções que eu não tenho paciência pra ler. Quando eu estou lendo uma fantasia, uma alta fantasia, e tem uma personagem que sempre faz poemas ou músicas, eu não vou ler as músicas e eu não vou ler os poemas. Eu simplesmente pulo, porque eu não tenho paciência pra ficar lendo alguma coisa que não vai acrescentar em nada na história. Por isso é que geralmente eu começo lendo, tá? Eu começo assim, no começo da leitura eu estou lendo tudo. Quando eu percebo que essas coisas, que esses detalhes não vão fazer diferença na minha vida de leitora ou naquela história específica, eu não perco meu tempo lendo, porque, enfim, gente, não vai acrescentar em nada na história, então pulo mesmo. E uma
outra coisa que tá relacionada com essa pergunta, que eu já fiz muito e hoje eu não faço mais, é ler a última página ou ler a última frase do livro. E eu não faço mais isso porque eu já peguei vários spoilers no meio do caminho e simplesmente assim, hoje em dia eu consigo lidar muito melhor com spoilers, eu não exatamente ligo de receber algum spoiler da maioria das histórias que eu leio, mas antes eu era muito ligada com isso, assim, eu não conseguia receber um spoiler e se eu recebesse um spoiler, eu ficava muito pé da vida. E eu mesma me dava spoiler, então assim, era uma coisa, era hipocrisia total, porque eu pegava a última frase pra ler. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter feito isso, e geralmente a última frase diz muito sobre a história, né? Porque assim, é a finalização de tudo. Eu já peguei vários spoilers de livros que eu estava lendo só por ler a última frase, mas hoje em dia eu não faço mais isso, tá? Eu consigo me controlar até o final. Eu geralmente leio tudo que está no livro, com exceção dessas pequenas partes que eu falei pra vocês, música, poemas, etc, que não me importa muito. A 10ª pergunta é: quebrar a lombada ou manter como se fossem novos? Eu já tive uma relação muito diferente com livros da que eu tenho hoje. Antes, pra mim, livros eram objetos que não deveriam ser rasurados, amassados ou danificados de qualquer forma. Hoje em dia, a minha relação com livros eu acredito que eles são objetos que devem ter as marcas da nossa leitura. Livros importados, brochura, é muito difícil você não quebrar a lombada. É muito difícil mesmo. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse Mistborn aqui, ó, ele tá quebrado aqui no meio, porque é um livro muito grande, assim, não tem como você ler sem quebrar a lombada, sabe? Porque pra mim, me importa mais ler o que tá dentro do livro como conteúdo do que o livro em si. E eu não estou julgando quem não gosta de fazer isso, tá? Eu acho que se você ainda tem uma relação em que você preserva muito os seus livros, ok, não tem problema, mas eu não vejo problema algum em quebrar a lombada. E esse assunto continua na última pergunta, que é: você escreve nos seus livros? Quais suas manias na hora de fazer marcações nos livros? Eu escrevo muito nos meus livros, muito mesmo. Eu tenho algumas situações em que eu não escrevo, livros que eu recebo de pessoas ou editoras, livros que eu não comprei e que eu não tinha vontade de ler até receber. Eu não exatamente marco nesses livros porque eu não tenho certeza de que a história vai me agradar, mas livros que estão na minha wishlist há muito tempo, ou livros que eu tenho certeza de que eu vou gostar, sabe? Aquela certeza de que você vai gostar, eu não vejo problema em escrever, eu escrevo mesmo. Eu uso muito post-it, uso marcador de texto, uso lápis e eles ficam completamente marcados. Eu tenho algumas formas de marcar os meus livros, né, especificamente. Eu uso o marcador de texto mais fino ou alguma caneta para marcar frases que apenas são importantes naquele momento para a história. Frases que eu achei lindas ou que eu quero guardar para mim, eu risco com o marca-texto mesmo. Então, se vocês pegarem a página, fica um tracinho fino, que é a parte que é importante apenas para aquele momento da história. E nós temos o marca-texto mesmo, que é uma frase que eu gostaria de lembrar. Se é uma frase que eu realmente gostaria de lembrar, eu uso o post-it, né, aquela flag para marcar a página. E se for algo que eu não exatamente gostaria de lembrar, mas que eu quero comentar alguma coisa ou que eu gostaria de comentar alguma coisa com alguém, aí eu escrevo a lápis o comentário que eu quero fazer. Eu tenho vários livros assim, eu vou pegar alguns exemplos para vocês entenderem. O mais recente que eu fiz isso foi Coração de Tinta, que foi uma leitura conjunta. Eu usei as flags para marcar coisas importantes que eu tinha que lembrar na hora de discutir a leitura. Quando é algo que eu quero lembrar, eu marco a lápis o que eu quero comentar para deixar marcado aqui. The Nowhere Girls foi um livro que eu li quando eu comprei assim há muitos anos atrás. Depois eu tive que reler para ver se a história realmente era aquilo que eu achava que era. E ele é completamente marcado. Eu marquei algumas coisas em post-it porque eu não queria escrever na história e eu queria diferenciar a minha primeira leitura da minha segunda leitura. Algumas coisas na minha primeira leitura eu marquei no livro. Na minha segunda leitura eu queria diferenciar os meus comentários. Então eu utilizei o post-it normal, post-it comum, para fazer os meus comentários. Nós Somos a Cidade também tá todo marcado e aqui eu acho que eu fiz o traço grosso. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa. Achei uma página que tá engraçada, mas enfim. Se eu quero marcar algo que faz diferença apenas pra história, eu utilizo o traço fino. Se é uma frase que eu quero guardar pra mim, eu uso o traço grosso. E também marco com a flag pra eu não esquecer de algo muito importante. E assim vai, gente. Assim eu vou marcando os meus livros e eu vou sendo feliz porque é o meu modo de ler. Mas é basicamente isso que eu faço com relação às minhas marcações. Eu não exatamente tenho uma regra. Eu uso essas coisas que eu mesma criei na minha cabeça, que fazem sentido pra mim. Mas enfim, essas são as perguntas
da tag, eu acho interessante falar sobre hábitos literários. Eu marco as minhas leituras no Scoob e no Goodreads. Eu gosto de ter o meu controle de leituras nesses dois locais. Agora eu estou testando um terceiro site, que é o Storygraph. Eu não sei se vocês conhecem, ele não é muito conhecido, eu acho, por aqui, mas ele também marca as suas leituras e ele sugere leituras com base na que você já fez. Ele analisa as suas leituras e com um algoritmo ali, ele traz novas leituras que se parecem com as que você já fez. Então eu vou testar um pouco mais esse serviço, depois eu comento pra vocês o que é que eu tô achando. Mas eu também tenho o meu Reading Journal, que eu mostro pra vocês em vlog, em vídeos específicos, porque eu gosto de ter o controle das minhas leituras também no papel. Eu sou basicamente a louca do controle, então eu gosto de controlar as minhas leituras de todo tipo, de toda forma. Eu acho que essas perguntas servem pra vocês me conhecerem um pouco melhor com relação à parte física da minha vida de leitora, sabe? Mas é isso, comenta aí agora vocês qual é a sua mania literária, qual é a sua principal mania literária, ou o seu hábito literário favorito, ou o seu hábito literário principal. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve aqui no canal porque eu estou lançando vídeos várias vezes na semana durante esse mês de outubro. Qualquer outra pergunta que vocês tiverem pra me fazer, pode deixar aí nos comentários que eu respondo, vamos conversar por aqui mesmo. E agora sim, eu paro de falar e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!